Boa noite, meus irmãos queridos. Com alegria quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite vamos abrir a palavra do nosso Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, logo mais. Então, nós vamos pregar hoje sobre a passagem que o apóstolo Paulo dá instruções aos coríntios sobre a ceia. Eu peço que todos os irmãos ouçam com atenção, capítulo 11, a primeira carta aos Coríntios. Vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, vamos ler até o verso 26, apenas esses 4 versículos da santa palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, ouçam com toda reverência, em silêncio e com muita atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, é com alegria, Senhor Deus, e com gratidão que nós nos encontramos hoje, neste momento de adoração solene ao Rei da Glória, ao Senhor, o Senhor mesmo, que está sentado no seu trono soberano e reina sobre todo o universo. É com alegria, Senhor Deus, e com gratidão que participamos, Senhor Deus, da adoração que é toda para o Senhor. Tudo que fazemos aqui, nosso Deus, todas as músicas que cantamos, todo o nosso coração, os nossos pensamentos são para o Senhor nesse momento de adoração. Receba, Senhor Deus, cada petição que o teu povo faz, cada pedido de oração, cada súplica, Senhor Deus, cada gemido do teu povo. Receba, nosso Deus, porque nós clamamos a Ti e não há outro além do Senhor quem possa nos socorrer e ser o nosso auxílio e o nosso socorro bem presente. Senhor nosso Deus, leve agora a sua palavra aos corações que estão aqui, Senhor. Que o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso abra mentes e corações para que a tua palavra seja semeada, almas sejam salvas, homens e mulheres possam entrar no reino dos céus pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que edifique aqueles que já são crentes em Cristo, que a tua palavra os fortaleça, os encoraje, os alimente, Senhor Deus, para que eles prossigam na sua jornada de fé até o último dia. É em nome de Jesus que nós te suplicamos, Senhor. Leva poderosamente a palavra a cada coração que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui instruções muito preciosas do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês essa noite para o fato de que nós devemos estar aqui na casa de Deus essa noite com toda reverência. Mas não é somente essa noite que nós, como igreja, devemos nos reunir aqui, neste lugar, para adorar o nosso Deus com reverência. Todas as vezes que os nossos pés entrarem pelas portas, nós devemos saber que estamos entrando na casa de Deus,
no lugar sagrado da adoração, no lugar em que nós vamos prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, é um lugar de reverência, porque Moisés, quando esteve na presença de Deus, Deus disse a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus disse essas palavras, porque havia um costume naquela cultura de tirar as sandálias quando se estava diante de alguma coisa sagrada. Então Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque você agora está em terra santa. Ele estava em cima de uma montanha, mas Deus estava ali naquela montanha com ele. Por isso o lugar era santo, porque Deus estava naquele lugar. Então, quando nós vamos adorar o nosso Deus, seja em qual dia for, este lugar em que a presença de Deus se encontra é terra santa também. Então nós devemos chegar aqui com toda reverência, com o nosso coração contrito, arrependidos diante de Deus dos nossos pecados e suplicando a cada movimento de respiração pela graça e a misericórdia de Deus. Mas hoje ainda mais, porque hoje é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor, o memorial de Cristo Jesus e da sua morte. Então, se devemos chegar na casa de Deus com o nosso coração aquecido e com toda a reverência, muito mais no dia em que vamos participar com Ele da sua mesa, da ceia do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo dá instruções àqueles irmãos exatamente porque não havia reverência no dia da celebração da ceia do Senhor. Os versículos anteriores, do verso 22 para trás, Paulo vai repreender aqueles irmãos, porque muitos deles não tinham o menor senso de reverência quando estavam reunidos para celebrar diante de Deus. E eles faziam as coisas de todo jeito, se comportavam de qualquer forma, seguiam, na verdade, o movimento do seu coração pecaminoso e não buscavam santidade e reverência, não buscavam contrição naquele momento, naquele ato solene que era a celebração da ceia do Senhor. Naquela ocasião, Paulo vai falar, havia uma outra celebração que se fazia ali, chamada Festa do Ágape, que era um momento como o que nós fazemos aos domingos ao meio-dia, em que temos uma refeição comunitária, e Paulo fala também sobre isso que acontecia ali. Paulo fala das pessoas que traziam comida, Paulo fala sobre o mau comportamento deles. Paulo diz que algumas pessoas se embriagavam, traziam vinho e se embriagavam, bebia além daquilo que era permitido, daquilo que era certo, e acabavam com embriaguez. Outros eram glutões e comiam demais e se empanturravam de comida. E Paulo diz: vocês não sabem o que estão fazendo, vocês não têm respeito, vocês não têm reverência ao Senhor, o nosso Deus. E então no verso 23, Paulo vai dizer como se deve fazer e se comportar e se apresentar diante de Deus por causa da solenidade, da ordem de Cristo e do que acontece na ceia do Senhor. Paulo diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O primeiro ponto que chama a nossa atenção é o fato de que Paulo não está inventando a ceia do Senhor. Ele não está inventando cada momento litúrgico da ceia do Senhor. Ele está dizendo aos irmãos que eles devem fazer exatamente como ele está ensinando, porque ele recebeu essas instruções do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor não é uma mera instrução apostólica. É claro que Paulo era apóstolo de Cristo e Paulo, o apóstolo de Cristo, dá estas instruções, mas perceba que ele diz que recebe estas instruções do Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem dá a Paulo as instruções de como celebrar e como participar e o significado da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo já havia ensinado aqueles irmãos sobre este assunto. Isso não era um assunto novo para aquela igreja. Eles já haviam recebido instruções de Paulo sobre isso. Por isso Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei.
Eles já sabiam como deviam celebrar a ceia do Senhor, mas não se portavam de maneira adequada. E então Paulo começa a apresentar exatamente a instrução sobre a ceia. O Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo faz os irmãos entenderem o que se passou historicamente na noite em que Jesus Cristo foi traído e entregue aos seus inimigos para ser morto no Calvário. Paulo diz que naquela mesma noite em que ele foi entregue com o beijo da traição de Judas, no dia da traição de fato, ele celebrou a ceia do Senhor pela primeira vez com a igreja, com os discípulos, no caso ali, reunidos antes da sua morte. Ele, então, na mesma noite, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e disse algumas palavras: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. São algumas coisas interessantes aqui, meus irmãos. Primeiro, observe como não é uma mera refeição que Cristo está celebrando na noite da sua traição. Ele está instituindo a ceia do Senhor. Até este momento, nunca, jamais a ceia havia sido celebrada, porque os judeus celebravam naquele dia a Páscoa, naquela mesma ocasião. Por isso que Jerusalém estava tão cheia naqueles dias, porque vinham judeus de toda parte para Jerusalém, para o templo, para a adoração, para a celebração da Páscoa. Então foi naquele mesmo período em que Jesus instituiu a ceia do Senhor. E ele toma um pão, um simples pão, e ele dá graças a Deus. Essa expressão de Cristo é muito importante, porque o fato de Cristo dar graças a Deus pelo pão, não é simplesmente pelo pão, o alimento, mas por aquilo que o pão significava, ou significa ainda. O pão aponta para o corpo de Cristo, para o sacrifício que era o próprio Cristo. Na Páscoa, eles comiam carne, eles comiam um cordeiro assado. As instruções estão lá no livro de Êxodo. E desde o livro de Êxodo, todo o povo de Israel celebrou a Páscoa e naquela ocasião sacrificava um animal, um cordeiro, como Cristo é o cordeiro pascal, assim como Deus ordenou na sua palavra. E agora Jesus toma um pão, não mais um cordeiro, porque ele mesmo é o cordeiro, ele mesmo é o pão. E ele toma um pão que representa ele próprio e o seu sacrifício, e ele diz, ele dá graças a Deus, ele louva o seu Deus com o pão na mão, ele louva a Deus, ele celebra o Senhor, porque a sua missão está se cumprindo na terra. Ele vai cumprir integralmente aquilo que Deus, o seu Pai, lhe incumbiu de fazer. Entregar-se, doar-se, dar-se a si mesmo por amor do seu povo. Então ele toma aquele pão que o representa, ele dá graças a Deus e ele parte o pão. E o ato de partir o pão não é simplesmente porque ele vai dividir o pão, claro que isso também faz parte. Ele divide o pão com os seus discípulos que estão ali, os apóstolos. Mas o ato de partir o pão representa a morte de Jesus. Ele sendo moído naquela cruz do Calvário, ele sendo rasgado pelos chicotes, ele sendo completamente... Foi imposto ao nosso Senhor uma aflição e um castigo tão grande, meus irmãos, tão fatigante sobre ele, que alguns especialistas dizem, estudando o relato bíblico, que se de fato foi como a Bíblia diz, Cristo foi completamente dilacerado. O suplício de Cristo antes de subir ao madeiro foi tão grande
que ele estava em carne viva. E quando ele rasga aquele pão, ele está apresentando exatamente essa realidade. E os discípulos ainda não entendiam perfeitamente, mas ele deu graças a Deus pela vida dele ao Pai, por cumprir sua missão, e depois ele toma e rasga, como se ele estivesse ali dizendo: eu estou morrendo agora por vocês. E perceba que ele parte o pão, segundo diz o nosso texto, e ele dá a cada um dos seus discípulos uma parte. O que significa que cada um dos seus discípulos está ligado a ele, e pertence a ele, está nele. E ele diz abertamente: fazei isto em memória de mim, comei em memória de mim. Cada um dos seus discípulos toma aquele pão partido pelo Senhor Jesus, que o representava como a verdadeira Páscoa do povo de Deus. Cristo é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício, Ele é o pão que nós comemos, e Ele rasga aquele pão, ou seja, Ele morre por nós, e Ele nos dá a si próprio como alimento, e nós nos alimentamos de Cristo. Os discípulos comeram daquele pão, suas palavras são: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. E eles tomam o pão e comem o pão. Mas Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, diz que não é uma mera refeição que você deve comer pensando em qualquer outra coisa, pensando nos problemas do dia a dia, pensando na alegria que você teve por uma notícia boa que você recebeu de algum negócio que você fez, ou de qualquer outra coisa não relacionada ao Evangelho. A ceia deve ser participada, comida e bebida pelos seus discípulos em memória. Isto é, o seu pensamento deve estar focado no Senhor Jesus Cristo, focado no sacrifício de Jesus Cristo. Ele deu-se, irmãos, por nós. Quando nós recebemos o pão partido e comemos o pão, nossa mente deve estar pensando aqui em Jesus Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, em todo o suplício que o Senhor recebeu antes da sua morte, que já antecipava o grande momento que era de fato o momento em que Jesus Cristo ia entregar o seu espírito ao Pai, dizendo: está consumado, está consumado. E quando nós comemos o pão, irmãos, é isso que nós devemos ter em mente. O nosso Senhor Jesus Cristo se entregando para morrer naquele madeiro, pagando o preço dos nossos pecados. Cada um dos nossos pecados foi pago, completamente pago, na cruz do Calvário. Mas a ceia não consiste apenas em comer do pão. Cristo também instrui o apóstolo Paulo e a igreja a beber o vinho. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. E mais uma vez ele toma um outro elemento, o vinho. Havia ali um cálice, provavelmente maior do que um copo como este, do que uma taça como esta, e ela estava cheia de vinho. E o Senhor então toma aquela taça e dá aos discípulos para que cada um beba um pouco daquele cálice. E Jesus diz: este é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é feita em favor de vós. Veja as palavras do Senhor Jesus. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. As palavras de Cristo devem fazer cada um de nós olhar para uma aliança, uma nova aliança que foi feita com o sangue de Cristo, tendo o sangue do Senhor Jesus Cristo como o elemento desse pacto. E sangue aqui deve nos fazer lembrar do corpo de Cristo como um todo, da sua morte, o seu derramamento de sangue, o seu sacrifício na cruz, vicário.
E ele diz: este é o sangue do pacto, do Novo Testamento, da nova aliança, que é feito no meu sangue. A antiga aliança foi feita com Adão, como vocês sabem. E na antiga aliança, Adão precisava obedecer perfeitamente ao que Deus havia ordenado, porque se ele não obedecesse, ele quebraria a aliança com Deus. E quebrando a aliança com Deus, ele seria condenado à morte. E toda a sua descendência, todos os homens seriam condenados juntamente com Adão. Todos receberiam a mesma pena de Adão. O que Adão receberia quebrando o pacto, como ele o fez, ele peca contra Deus e quebra a aliança, a antiga aliança. Todos nós em Adão quebramos a antiga aliança, mas Jesus Cristo fez uma nova aliança no seu sangue. É o que ele está dizendo aos seus discípulos. Este é o sangue da nova aliança. Na verdade, Jesus estava anunciando a nova aliança ali, o cumprimento da nova aliança que se aproximava, a aliança que foi prometida ainda em Gênesis capítulo 3. Ainda quando Jesus é mencionado como sendo a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, ainda com as vestes que Adão e Eva recebem do Criador, através de um sacrifício de sangue que já apontava para este sacrifício do último dia de Jesus Cristo, na sua morte no Calvário. E durante todo o Antigo Testamento, este pacto foi anunciado, prometido, esperado pelo povo de Deus. Mas agora, na ceia do Senhor, Jesus está dizendo: está prestes o momento de ser selada com meu sangue a nova aliança, e deste pacto da graça ser cumprido em favor de todos vocês. Estava quase chegando o momento do pacto da nova aliança, ou o pacto da graça de Deus, ser estabelecido e cumprido no Calvário, na cruz, no sangue do nosso Senhor Jesus. Ele toma o cálice e dá a cada um dos seus discípulos. Depois que eles comem o pão, recebem então o cálice, que significa o novo pacto para a salvação deles. E esse pacto, meus irmãos, ele é bem diferente do pacto que Deus fez com Adão. Porque o pacto que Deus fez com Adão era um pacto de obras, era um pacto em que Adão precisava obedecer para merecer a recompensa. Mas neste novo pacto, no pacto feito no sangue de Jesus, o pacto da graça, nós não vamos fazer nada. Não há nenhum trabalho para você fazer para a sua salvação. O pacto é entre Jesus Cristo. É um pacto trinitário em que Cristo é o cabeça federal deste pacto. O Pai está e o Espírito estão no pacto, mas Cristo é o cabeça. Ele, como homem, ele se faz homem, ele é o Verbo encarnado, como cantamos agora há pouco. Ele se faz carne para representar o homem caído em Adão. E este pacto, irmãos, promete vida eterna a todos os homens eleitos de Deus, caídos em Adão, mas os eleitos de Deus, escolhidos em Cristo Jesus, predestinados. Este pacto é para a salvação deles. Este pacto é a garantia suprema, infalível, inquebrável da salvação do seu povo, da nossa salvação, da sua salvação. E Jesus precisava cumprir este pacto, ou seja, ele precisava entregar a sua própria vida e obedecer ao seu Pai plenamente para que esta aliança fosse cumprida como Deus estabeleceu. E ele faz exatamente isso. Jesus aqui está a um dia de ser crucificado, irmãos. Na verdade, alguns momentos de ser crucificado, a poucas horas de ser crucificado. Então, o sangue da aliança estava para ser derramado
naquele madeiro em que Jesus será pregado. E ele anuncia isso aos seus discípulos: comam deste pão partido, o meu corpo, bebam deste vinho, o meu sangue. E assim, aqueles irmãos, nossos irmãos do passado, os apóstolos do Senhor, recebem e comem e bebem, comem o pão e bebem o sangue de Jesus Cristo, ou o vinho que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E mais uma vez, o Senhor Jesus diz que no ato de bebermos o vinho, esse ato deve ser feito tendo em mente a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida, sua obra, seu sofrimento, sua perfeita obediência, a sua entrega total, sua morte na cruz do Calvário. É isto que o pacto representa, é isto que nós celebramos aqui na ceia do Senhor. O seu corpo e o seu sangue, representados pelo pão e pelo vinho, como Jesus mostrou aqui neste ponto. Algumas religiões, como o catolicismo romano, dizem que, na verdade, no momento da Eucaristia, o pão, ele se transforma interiormente no corpo de Cristo. A Igreja Católica não diz que o pão exteriormente, ou seja, a sua aparência, terá a aparência do corpo de Cristo. Ela não diz isso, mas ela diz que a sua essência, a substância do pão, é como se fosse, por exemplo, a alma do pão, para vocês entenderem numa outra linguagem. A substância do pão se transforma na substância de Cristo. Então eles acreditam que o pão é realmente o corpo de Cristo e da mesma forma acreditam que o vinho também se transforma no sangue de Jesus. Mas isto é uma heresia. Essa é uma grande heresia. Porque Jesus Cristo, quando toma o pão, ele está segurando o pão e o pão, naquele momento, não é parte do seu corpo, ele é um elemento que está sendo apresentado, segurado por um membro de Jesus, a sua mão. E ele diz: isto é o meu corpo, mas todos estavam vendo o corpo de Jesus, que não era o pão. É óbvio que a linguagem é metafórica, é simbólica. Não deve-se entender literalmente que o pão é o corpo de Jesus, mas que ele simboliza, ele representa o corpo de Jesus. E da mesma forma o vinho, irmãos. O vinho representa o corpo de Jesus. É só vocês imaginarem, por exemplo, quantas milhões de igrejas estão agora mesmo celebrando a ceia do Senhor. E se nós fôssemos juntar todos os pães que são hoje comidos na ceia do Senhor, daria mais do que muitas padarias. É claro que o corpo de Jesus não é daquele tamanho. É claro que o corpo de Jesus, incomparavelmente, não pode ser o pão que nós comemos na ceia, mas o pão apenas representa, simboliza, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Quantas taças de vinho são bebidas hoje, o dia do Senhor, por igrejas no mundo inteiro que celebram a ceia? Quantas garrafas de vinhos estariam sobre a mesa se fôssemos juntar todas as garrafas de vinho do mundo bebidas hoje? Quantos 1000 litros de vinhos teríamos aqui? E o corpo humano tem pouco mais do que 4 litros de sangue. Então é simbolicamente representado. Então Jesus dá àqueles irmãos a instrução e o apóstolo Paulo está dando essa mesma instrução aos coríntios novamente, para que eles entendam como se deve celebrar a ceia do Senhor. E então Jesus diz no verso 26, aqui nas palavras do apóstolo Paulo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. E essa é a última instrução apostólica que temos aqui. Paulo, ele sumariza estes acontecimentos da celebração da ceia do Senhor, dizendo que todas as vezes que a igreja se reúne para este momento solene, para o comer do pão e o beber do vinho,
Todas as vezes que essa reunião acontece, a morte do Senhor é proclamada, anunciada, pregada. O apóstolo Paulo está dizendo, não apenas, isto também, mas não apenas que as pessoas, quando lembram da morte de Jesus, elas têm em mente o sacrifício de Cristo por nós, e assim aquele sacrifício é proclamado em suas mentes, mas que de fato e literalmente a proclamação verbal da morte de Cristo, a pregação, a fala, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Para os reformadores, se a ceia do Senhor fosse celebrada sem a devida explicação, sem a pregação, ela era considerada um mero ritual mágico. Não tinha efeito nenhum. Calvino ensinou isso, Lutero ensinou isso, que se a ceia não for acompanhada da proclamação da palavra, da explicação do seu significado, ela é um rito vazio, completamente vazio. Apesar de Jesus falar da memória dele, que nós devemos nos lembrar dele, da sua morte, do seu sacrifício, há uma outra verdade na ceia do Senhor, que é a presença real de Cristo na ceia. A ceia, irmãos, é um memorial. Acabamos de ver aqui Jesus dizer, fazer isto em memória. Ela é um memorial. Nós nos lembramos de Cristo, do seu sacrifício e de sua morte, quando a celebramos. Mas o fato é que ela não é só um memorial, porque de fato e de verdade, Cristo está aqui agora, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando aqui do Espírito Santo, eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui agora. Ele se faz presente no momento em que nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Algumas pessoas podem perguntar ou começar a pensar assim, mas como Ele pode estar aqui agora? Se Jesus Cristo está no céu, da mesma forma que Deus, o Pai ou o Espírito, também podem estar e estão em todos os lugares. Só que agora, Ele está com a sua igreja, e Ele está com a sua igreja de uma maneira muito especial. Na ceia do Senhor nos é concedido graça e bênção da parte de Cristo, irmãos. Não apenas a bênção salvífica, essa nos foi dada quando cremos nele pela primeira vez e única vez, mas a bênção de a nossa fé ser avivada, edificada e fortalecida em Cristo Jesus. Participar desse momento, irmãos, portanto, é um ato glorioso, abençoador. Nós devemos nos considerar pessoas muito privilegiadas em participar dessa mesa santa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma mesa santa do nosso Senhor e Salvador. E aqui nós temos a participação com Ele. Isso mostra, mais uma vez, uma outra doutrina da igreja, que é a união mística dos crentes com Cristo Jesus. Quando você come o pão, quando você bebe o vinho, simbolicamente, você está ingerindo Jesus Cristo, não é? O pão e o vinho representam Jesus, mas a realidade por trás dessas palavras é a união mística. Ou seja, a Bíblia diz que nós estamos nele e que Cristo está em nós, e a ceia demonstra isso perfeitamente. Essa doutrina da união mística, mas real, verdadeira, espiritual, entre nós, o seu povo, e Jesus, o Rei da Glória, o nosso Salvador. Eu quero terminar esta pregação dessa noite, meus irmãos, lembrando a vocês que o único impedimento que há, e Paulo vai falar exatamente sobre isso a partir do verso 27 em diante, o único impedimento que há para o cristão não participar da ceia do Senhor é se de fato ele não for um cristão, ou se de fato ele estiver num momento de
pecados em que ele não está disposto a abandonar e não se arrepende destes pecados e deseja viver nestes pecados deliberadamente. E se esse é o caso, não participe da ceia do Senhor. Porque se você participar assim, a Bíblia diz que você está trazendo sobre a sua cabeça destruição. Mas se você cometeu pecados e está disposto a abandoná-los e se arrepende diante de Deus pelos pecados cometidos, o apóstolo Paulo ensina na subsequência dessa passagem que este homem ou esta mulher deve confessar os seus pecados a Cristo, o seu Senhor, e assim participar com alegria da ceia. Porque a ceia é para o povo de Deus, a ceia é para os cristãos, e a ceia é um rito em que você tem que participar. Porque recusar a ceia do Senhor significa dizer: eu não estou nele, ele não está em mim, eu não faço parte do seu povo, eu não quero, eu não estou disposto a deixar os meus vícios e pecados, eu não estou disposto a mudar de vida. Se esse é o seu caso essa noite, eu quero alertá-lo solenemente para que você se arrependa dos seus pecados, para que você olhe para os seus próprios pecados e entenda que eles são malignos, que eles são malditos, que eles levam ao inferno, às trevas eternas. Não é um pouco de sofrimento, não é por um período, é eternamente condenados ao inferno. Jesus veio para não deixar que isso aconteça. Ele derramou seu sangue para livrá-lo dos pecados, e você vai permanecer nos seus pecados? Você vai dizer não quando pode participar livremente do banquete de Jesus Cristo, da salvação maravilhosa? Não faça isso. Não faça isso. Tem um puritano que disse que se os homens pudessem ver antecipadamente o inferno, mesmo os mais ímpios dos homens deixariam o pecado. Se eles pudessem ver o sofrimento de um só dia no inferno, eles abandonariam sua vida de pecado na mesma hora. Cuidado, abandone os seus pecados, volte-se para Jesus Cristo, volte-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar qualquer pecado. Ele é rico em misericórdia. E esta mesa dele é para nós, para a sua igreja e o seu povo. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar, e logo na sequência celebraremos a ceia do Senhor. Nosso Deus, nós oramos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador, Redentor maravilhoso, grande Senhor que se entregou a si mesmo, derramando o seu sangue tão precioso, tão limpo, imaculado, pelo nosso sangue pecador, imundo e miserável. Ó Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Nós louvamos e adoramos o Senhor, meu Deus, de todo o nosso coração, pelo maravilhoso sacrifício, pelo pacto da Tua graça, Senhor Deus, feito conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por se manter firme todo o tempo, por obedecer ao Seu Pai, nosso Deus, todo o tempo aqui na terra, e cumprir de modo obediente o caminho da cruz até a morte. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela Tua bondade, pela Tua graça, por esta igreja que foi comprada por um preço alto, o Teu sangue tão precioso. Ajuda-nos agora, Senhor, na celebração da Tua ceia, neste momento sublime. Ajuda-nos, Senhor, com toda reverência a participar dele e sermos aceitos em Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.